Para mim é motivo de muita alegria participar dos 15 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular Serrinha 2. Eu tenho muita história boas para contar daquela igreja. Comecei como grupo familiar, lá na rua Bedside, depois passamos para a congregação na rua 11 horas, passamos para aluguel lá na Dedé Brasil e agora, para a honra e glória do Senhor, estamos na rua Girassol, terreno próprio que Deus nos deu essa bênção de construir aquela igreja. Participei na construção, participei do louvor, do grupo de mulheres e para mim é motivo de muita alegria e agora o meu filho está dando continuidade, mas a minha nora e cada dia mais vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Paz seja convosco. Gostaria de parabenizar a nossa igreja Serrinha 2, que nesse período está completando 15 anos de existência, e agradecer também aos líderes que têm estado conosco, nos ajudando, cooperando conosco, porque a gente sabe que esse trabalho ele não acontece com uma pessoa sozinha, é preciso uma equipe. E nós temos, graças a Deus, uma equipe que tem estado do nosso lado e por causa de todos nós trabalhando em harmonia, esse trabalho tem ido para frente. Também glória a Deus pelo o Espírito Santo que tem nos ajudado, nos fortalecido. A obra ela sempre vai ter barreiras, sempre vai ter empecilhos, mas a palavra de Deus diz que o nosso trabalho em Deus ou no Senhor não é vão. Por isso eu gostaria de mais uma vez parabenizar a Serrinha 2. Para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa igreja, embora tenha muitas outras igrejas luxuosas, bonitas, mas a minha realmente é motivo de muito orgulho para mim, porque foi ali onde eu aceitei Jesus, foi ali onde eu vi grandes maravilhas do Senhor acontecer por intermédio dos pastores, que lá estão para nos orientar, nos guiar. E realmente Deus é um Deus que faz coisas grandes, e grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, porque é a promessa dele para as nossas vidas. Então um beijo para todos vocês, a Serrinha 2, que o Senhor vos abençoe sempre e que a gente possa assim continuar sempre contando com o apoio de vocês, que isso é muito importante, muito fundamental. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Usamente, somente mesmo a bebida, né? Através de influência de amigos, né? E hoje eu me sinto liberto, né? Graças a Deus, liberto, né? E tem sido uma bênção aqui, tem sido uma bênção. Eu me sinto gente, porque esses 15 anos ia se repetir por muitos anos, por várias vezes, né? Ser abençoado por Deus, ser aniversário, a comemoração da nossa igreja. Bom, o que eu tenho com a minha 2 é que essa igreja é a minha segunda casa, né? Porque desde criança que eu vi essa obra, um grupo familiar, a casa de um irmão, e até que foi crescendo, a gente passou para outros prédios, passamos para um prédio alugado, e depois de muito orar, depois da igreja se unir, a gente conseguiu comprar o terreno da nossa igreja, o terreno próprio, e eu vi com os meus próprios olhos. Fui crescendo aqui dentro, fui me desenvolvendo aqui dentro, espiritualmente, e eu vi com meus próprios olhos os membros da nossa igreja, né, trabalhando para que a nossa igreja fosse erguida em 3 meses, né, e hoje a nossa igreja está erguida, está de pé, como vocês podem ver hoje. Eu creio que Deus tem muito mais para essa igreja, porque ela já passou por várias coisas, por várias situações, o inimigo já tentou destruir várias vezes, mas a obra de Deus ela não para por causa de pessoas, e é Deus que levantou essa obra, e eu creio que ela vai muito além do que se vê hoje. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui formada aqui nessa igreja espiritualmente, e só quem é da Serrinha 2 sabe o gostinho que é ser daqui. Essa igreja é uma bênção e vai ser mais ainda para a glória de Deus. Amém. Quando eu entrei na igreja, entrei com muita fé. Então, eu já vi muito milagre.
já botei meus filhos tudo no lugar. E eu sou uma mulher muito, estou sendo fiel para Jesus. Eu vivo agora, eu vivo uma vida boa, porque quando eu vivia antigamente, vivia no sofrimento, agora eu não estou mais sofrendo. Mas eu choro um pouquinho sem dizer, pastor. Agora estou feliz, eu vivo feliz com a igreja, desde que eu entrei na... Meus filhos são felizes. Toda vida quando eu entrei na igreja que eu me sinto bem. Eu não saio daquela igreja, eu não saio da minha igreja, só quando eu subi. E eu gosto muito do pastor. Eu gostei bastante da família, de todos. E hoje eu amo Jesus e amo... Estou saindo do sofrimento, porque eu vivia sofrendo, mas agora eu estou bem, em nome de Jesus. Porque eu amo Jesus e amo o pastor, que é muito gentil para mim, em nome de Jesus. Senta que lá vem a história. Sempre havia oportunidade de eu participar dos grupos, dos cultos por aí. Sempre eu falhava, sempre eu não queria ir, né? Aí quando foi um dia, o pastor Antônio, pai, chegou, aliás, com o cavalinho dele, sempre. Aí ele chegou aqui e bateu palma. Aí eu fui atender. Aí ele disse assim, ei, você não quer ir para a igreja lá embaixo, não ali, que a gente tem um culto familiar? Eu disse, não, eu não vou não. Eu disse na hora, eu não vou não. Aí ele disse, mas por quê? Você sabe que Deus tem chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas? Eu disse, bom, eu sei que Deus toda a vida, Deus nos ama, sempre Ele nos amou. E para isso a gente tem Deus, eu já nasci com Deus no meu coração, foi isso que eu respondi para ele. Aí ele disse assim, não, mas tem um propósito melhor na sua vida e na vida da sua família. É o que eu falei. Eu peguei e disse assim, bom, eu não posso ir no dia que o senhor me convidar porque eu trabalho. E no trabalho são muito exigentes. Aí ele disse, peça uma folga. Aí eu disse, tudo bem, eu vou pedir. Aí eu fui. Aí eu cheguei aqui 5 horas, fiquei esperando o pastor. Cheguei aqui para fazer janta, eu vim tudo com fome. Tudo pequeno. Desculpa, o Etinho tinha de 3 para 4 anos. A Rosa é pequenininha, a Beria também, a mais velha era a Beria. Aí eu cheguei assim, se arruma todos 3 e vamos já para o grupo onde o seu Antônio chamou nós, pai. Que lá tem bênção pra gente. Aí a Beria começou a dizer, eu não vou. Eu digo, ai, como vai, todos fez mais eu. Meu Deus, ai que susto. Foi uma aflição nesse dia. Lá embaixo é cheio de lama, a gente passa quase nada no meio da lama. Nem por isso ele vai deixar de ir. Aí levei eles 3. A Maria chorando para não ir, era a Verinha chorando para não ir, a Rosinha toda contente, puxando aqui na minha saia. E o Etinho, eu segurando na mão. A gente foi se aproximando da lama, lá onde o pastor Antônio disse que só tinha lama, mas mesmo assim não atrapalhava a nossa vida com Deus, o pastor disse. Aí quando eu cheguei lá, aí foi bênção na palavra. A primeira vez que eu fui. Às vezes eu entendi ali, Deus estava me revelando coisa que eu tinha que ir para ficar. Não para rejeitar nunca mais. Aí o que eu fiz? Assistir o culto foi uma bênção. Cheguei em casa, comecei a dar testemunho para os vizinhos. A gente ia para o grupo, a gente queria mais ir. Tinha um grupo ali embaixo, que era bem pertinho, que tinha a palavra de Deus, e era a palavra abençoada. Aí os vizinhos começaram a dizer onde é. Só fazia perguntar, mas não tinha coragem de ir. Aí quando eu peguei e disse onde era, quem é o pregador? Eu disse, é o seu Antônio Cavalcante. De novo. Eles querem, mas eu não. Aí, pronto, desde esse dia eu fiquei frequentando todos os grupos, todas as quarta-feiras. Estava assim com umas 4 quarta-feiras que eu fui. Aí eu senti uma diferença tão grande lá dentro daquele grupo. Como sabe como? Como foi que eu senti a diferença? No dízimo. O pastor começou a falar em dízimo. Aí eu vi aquelas pessoas quando terminavam o grupo,
dando dízimo, oferta, alguns davam dízimo, outros davam oferta. Aí eu dizia assim, meu Deus, se eu já vi deu umas 4 quarta-feiras, eu venho não trago nada, eu vejo os outros colocar, eu não coloco nada, por quê? Eu não quero vir para a casa de Deus sem nada, eu tenho que vir, eu não tenho que vir para montar para a casa de Deus. Já que eu trabalho, por que eu tenho que encolher minha mão para dar na casa de Deus? Aí eu ofertei 10 cruzeiros. Aí eu via todo mundo ofertar. Eu digo, será que é só isso que eu tenho que botar lá? Eu nunca perdi do dia que eu coloquei 10 centavos. 10 cruzeiros. 10 cruzeiros. Pronto, 10 cruzeiros. Nunca mais faltou um centavo na minha mão. Vivendo as maravilhas de Deus. Vivendo as maravilhas de Deus. Primeiramente, boa noite, capaz de ser com todos. O que eu queria falar é que já está com... A minha filha tem 21 anos, vai fazer 22 anos agora. E quando eu estava grávida dela, eu conheci a igreja do Evangelho Quadrangular. E quando eu conheci, eu comecei a frequentar na Prece Poderosa, que tinha ali numa ruazinha descendo aqui perto da cidade da nossa igreja agora. E que a tia Marlene foi que me levou, estava grávida da minha filha, que hoje em dia é missionária Viviane. Eu estava grávida dela quando a tia Marlene me levava. E a gente passava por uma lama, né, tia Marlene, tu lembra? Pra gente ir pra lá, aí chegava lá e tinha um banquinho, me lembro daquele banquinho, parecia um banquinho da Praça é Nossa. Aquele banquinho assim, compridinho. Aí a gente sentava, o pastor chegava, era umas 4, 6 ou 8 pessoas, não era, tia Marlene, no máximo? Aí a gente ficava ali, aí eu grávida da Vivi, com buchão, aí a gente ficava lá até umas 8h30, aí a gente vinha embora, aí foi o tempo que teve, acabou lá, aí foi para a irmã Regina, sabe? Aí ali eu peguei pouco tempo, porque depois dali a gente subimos para aquela rua 11 horas, que era aquela casinha, que foi ali naquela igrejinha ali, que a gente começou a ter praticamente uma igreja, que antigamente era tipo uma tenda, como começou o começo da igreja evangélica quadrangular, uma tenda, né? Era tipo assim o começo lá. Aí a gente ficou frequentando lá, passou bastante um tempo lá, ainda uns 4, 6 anos. Aí a gente voltou para Brasil. Aí de lá de Brasil, aí o pastor, nós fizemos um clamor para que Deus desse a nós a nossa própria igreja, para a gente não estar mais dependendo de aluguel. Aí foi quando a gente conseguiu o terreno. Aí que a gente conseguiu aquele terreno, aí quando o pastor planejou tudo. Aí eu me lembro que quando o pastor comprou aquele terreno ali, aí a gente teve que regaçar mão, os membros. Eu me lembro que cada um tinha uma missão lá a fazer. Eu me lembro que eu ainda pintei as telhas, ainda passei tinta lá nas telhas, que tinha que pintar as telhas. Carreguei tijolo, um carrinho de mão. Aí chegava de manhãzinha lá cedo, com 2 pacotes de pão, café para os irmãos merendar. Aí a gente ia merendar, carregava tijolo, era areia. Só sei que ali todo mundo trabalhou. Aí, graças a Deus que a nossa igreja ergueu, hoje em dia a nossa igreja aqui do Evangelho Quadrangular, que graças a Deus, para a honra e a glória de Deus, ela está crescendo e vai crescer mais ainda, porque é uma igreja abençoada e a gente tem um pastor, graças a Deus, abençoado. No mundo não é meu lugar, o meu lugar é aqui. Então Deus me colocou aqui, aqui eu vou ficar e permanecer até o último dia. Eu agradeço a Deus por tudo, até hoje, Ele me ajudou até aqui, me ajudou e continua me ajudando. Hoje os meninos estão tudo grandes. Cada um de nós agradeço por esse pregador aqui, que esse aqui está na minha frente, ó. Esse pastor Antônio José, que é filho do outro pastor que foi uma bênção, que em primeiro lugar Jesus de Nazaré na nossa vida e segundo o pai dele. Gostaria de parabenizar
a Igreja Quadrangular da Serrinha 2, que está completando seus 15 anos de existência aqui no bairro da Serrinha. E para a honra e glória de Deus, é tempo de conquista, tempo de vitória, porque já passamos por muitas batalhas, mas graças a Deus estamos hoje aqui completando 15 anos de existência da Igreja Quadrangular e é só vitória. A gente está aqui para prestar homenagem à igreja, né? Completando 15 anos aqui na Serrinha. Na verdade, não só 15 anos de existência oficialmente, mas a igreja lá já existia, né? Acho que há quase 22 anos, na verdade, como grupo familiar e depois passou a ser oficializada, né? Então, 15 anos de muitas bênçãos. E antes desses 15 anos, né, eu posso contar um pouquinho, porque quando eu comecei a vir para a igreja, com a minha mãe, que não era igreja ainda, era grupo familiar, eu tinha 5 anos de idade. E eu lembro que eu ia obrigado, mas eu ia. Eu puxava meus cabelos para mim ir, mas eu ia. Mas era muito legal. Era legal porque eu tinha um professor que uma hora ele era legal, outra hora ele era chato. Pastor Antônio José hoje. Para a glória de Deus estou até hoje e são muitas bênçãos, muitas vitórias e muitas coisas estão por vir ainda, porque o Senhor nos garante isso na sua palavra. Então parabéns para toda a igreja, parabéns para nós, né? Fazemos parte da igreja e que a igreja como um todo possa estar feliz com mais 15 anos, né? Que estarão por vir de muitas bênçãos, como tem sido profetizado aqui na igreja. Então, falar da história da Serrinha 2, para mim é muito significativo, porque na realidade é falar um pouco também da minha própria história, porque eu cresci junto com essa igreja, acompanhei toda a implantação de trabalho dessa igreja, né? Eu congregava na igreja do Montese e nessa época o pastor titular, o pastor Joãozinho, implantou o trabalho dos grupos familiares e foi quando de fato o pastor Antônio Cavalcante veio para esse bairro na Serrinha, porque nós estamos comemorando 15 anos, mas 15 anos de emancipação, onde nós fomos de fato emancipados como igreja, né? Porque antes nós éramos ligados à igreja do Montese, como um grupo familiar que começou lá na rua Betsaida, lá no final da rua, na casa da irmã Célia, né? Que nessa época, há 22 anos atrás, eu cheguei a visitar apenas algumas vezes, porque na realidade falavam-se que necessitava de ajuda com as crianças, mas já havia uma professora de criança nessa época e ela apenas necessitava de ajuda. Então eu visitei algumas vezes. Na época eu trabalhava com outro grupo familiar, também de crianças, mas nas proximidades da igreja do Montese. Mas 2 anos depois, ou seja, cerca de 20 anos atrás, foi quando o grupo familiar saiu da casa da irmã Célia e foi para a casa da irmã Regina, ainda na rua Betsaida. E nesse período a igreja foi, o grupo familiar passou a ser congregação, né? Então é quando eu vou definitivamente para trabalhar com as crianças na igreja, né? Então congregação nessa época, e tínhamos um grupo de criança, um grupo missionário de criança muito frutífero, das quais algumas das crianças permanecem até hoje na igreja, né? Algumas são jovens, outras já casadas, como poderia citar a Ângela, a Rosinha, o Etinho e outros que estão aí em outras igrejas, né? Frutificando, que conheceram a palavra do Evangelho de Cristo Jesus ainda nessa época. Eu lembro que pelo espaço da congregação ser pequeno, então eu dava aula na casa ao lado, num terreno que tinha de uma casa ao lado. E quando chovia era um alvoroço, porque tinha que correr com as crianças todas para dentro da sala da casa da irmã, né? Então foi um período assim de muitas dificuldades, bem no começo mesmo, né? Quem chega na igreja nos dias atuais não imagina
quantas lágrimas, quanto choro, quantas lutas, né, quanto trabalho que já houve por trás de toda a estrutura que nós temos hoje. Né. Saindo dali da casa da irmã Regina, nós passamos aí para a rua 11 Horas, né, hoje Rua Teixeira Leite, numa vilinha de casa, onde nós ganhamos alguns bancos, né, por intermédio do pastor Eurico, e então, por incentivo dele também, eu continuei trabalhando com as crianças naquela igreja. Trabalhava ou no quintalzinho da casa, ou também na frente, na calçada, porque não havia espaço, né? E o grupo de criança sempre tinha muitas crianças, sempre foi um grupo muito frutífero. E nessa mesma época eu comecei a fazer a missão quadrangular Cristo para as Crianças. Né? Eu fiz parte da primeira turma da MQCC aqui no estado do Ceará, e quando eu concluí, eu não pude ser apresentado como obreiro por causa da pouca idade, né? Começamos o nosso ministério jovem, mas continuei trabalhando, né? Continuei trabalhando, servindo a obra do Senhor. Depois, né, o Senhor nos levou para um local bem melhor, bem mais localizado, que foi um salão na Avenida de Brasil. E aí veio o desafio, né, para mim me desligar realmente, como até então continuava como membro do Montese, como também professor de criança, e veio o desafio para iniciar o grupo missionário de jovens dessa igreja. Então, eu lembro que na época só havia eu e o irmão Iranildo. Então, nós tínhamos um desafio de começar um grupo de jovens com 2 jovens apenas, que seria o presidente e o vice-presidente. E dali Deus nos honrou, realizamos vários eventos, conseguimos sim ganhar muitos jovens para Jesus. Dessa época nós podemos citar, por exemplo, a irmã Diana, a Kerliane, o Raimundo, que ainda hoje permanece na igreja, permanece louvando ao Senhor, fruto dessa época, né? E nós começamos na De Brasil em um salão, depois nós alugamos o salão do lado, aumentamos o tamanho. Mas ainda era uma época de bastante dificuldades, porque a igreja ainda era bastante pequena, não tínhamos o tamanho que temos hoje. E eu lembro de uma certa ocasião em que Deus começou a falar, começou a nos dar promessas de dias melhores. Foi nessa época que eu já comecei a fazer o ITQ, né, o Instituto Teológico Quadrangular, e com muitas histórias, né, para contar durante esse período do meu ITQ. Mas ainda lá na DD Brasil, Deus nos deu uma palavra profética. Isso era no mês de setembro, quando Deus disse que antes do final do ano nós iríamos para um terreno próprio, né? E muita gente não acreditou, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar o terreno e não havia terreno à venda, né? E na realidade nós precisávamos sair ainda naquele mesmo ano do salão alugado, porque a dona do prédio disse que iria aumentar o aluguel e a igreja não ia ter mais condição de pagar o aluguel. Então imagina, a gente não tinha condição de pagar aluguel, ia ter condição de comprar terreno. Mas Deus falou que naquele mesmo ano, essa palavra veio em setembro, né? Então nós começamos a orar, começamos a nos colocar diante de Deus. E eu lembro que junto com a liderança nós fizemos um ato profético, né? Um ato profético de ir ao terreno ao qual nós estamos hoje, ungimos os nossos pés e pisamos ali, confiado na palavra do Senhor que diz que aonde tocar a planta dos nossos pés, ali será nosso. Então fomos com a unção de conquista mesmo. Então, de fato, como Deus havia prometido, no dia 31 de dezembro, naquele mesmo ano, nós já estávamos, no terreno próprio, no local hoje, onde a igreja está situada, na Rua Girassol. Então, foi assim um milagre de Deus. Deus começou a abrir as portas, Deus começou a enviar pessoas. Eu lembro de carros, de repente, parar em frente à igreja e pessoas ofertarem. E até hoje a gente não sabe quem são essas pessoas ou de onde essas pessoas vieram. E eu sei que Deus acabou convencendo o dono do terreno para vender, porque ele não queria vender o terreno, né? Então ele foi convencido pelo Espírito Santo. Nós compramos o terreno e começamos o desafio de construir, né? Então eu trabalhei também, né, na construção dessa igreja, nos tijolos, mexendo massa, pedra, né? Levantava de manhã cedo, que na época eu detestava acordar cedo, ainda mais que nós íamos começar o trabalho em jejum, né? Mas era assim que o trabalho acontecia. Quando a irmã Vânia chegava com as sacolas de pão, justamente porque nós estávamos lá merendando.
e trabalhando na igreja, né? E eu lembro que quando foi já na véspera da inauguração, nós ficamos trabalhando até quase 2 da manhã para colocar o piso morto, né? Então nós entramos, dia 31 de dezembro nós entramos, tal qual Deus tinha falado, no novo local, maior do que o espaço alugado, que é exatamente esse local que nós estamos hoje. Entramos a céu aberto, ainda as telhas não estavam no local, né? As paredes estavam construídas, o altar, e o piso morto era a única coisa que nós tínhamos. E Deus foi honrando. Então nessa época depois eu acabei terminando o ITQ, recebi a nomeação como pastor auxiliar da igreja, né? E Deus foi nos honrando com um grupo de jovens, depois com a Secretaria Local de Missões, daí surge o Comando Resgatai, né? E Deus foi nos fazendo crescer junto com a igreja, onde posteriormente, né, há 3 anos o Senhor nos deu a graça de recebermos a posse como pastor titular da igreja, né? E agora também formado pelo CTMQ como membro integrante da Secretaria Estadual de Missões. Então, são muitas histórias, né? É um longo trabalho. Na realidade, como eu falei, já fazem 20 anos que nós acompanhamos o trabalho dessa igreja, que começou há 22 anos atrás, quando ainda fiz algumas visitas, e de lá para cá faz 20 anos que nós trabalhamos ganhando almas à Serrinha. E esses 15 anos são 15 anos de emancipação. Há 15 anos atrás, né, exatamente os nossos líderes da Igreja Evangélica Quadrangular resolveram, né, já viram que a nossa igreja tinha maturidade suficiente para deixar de ser congregação e ser de fato uma igreja. E hoje uma igreja frutífera, para a honra e a glória do Senhor Jesus, pois trabalhamos em missões a nível transcultural, a nível nacional, a nível estadual, a nível local. Já estamos enviando, né, como enviamos a nossa missionária Viviane para o CTMQ, e ela apenas foi a primeira de muitas outras que nós enviaremos em nome de Jesus. É uma igreja frutífera porque de nós, né, surgiu a Serrinha 3, de nós surgiu a Igreja Quadrangular de Uruburetama, de nós está surgindo agora o Serviluz, e se Deus quiser muitas obras ainda serão abertas como fruto desse trabalho. Então a minha história se confunde um pouco com a história de crescimento da igreja, e eu só tenho a louvar e agradecer a Deus por todas as coisas. Que Deus abençoe e que venham os próximos 15 anos, porque com certeza Deus fará muito mais além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Família Quadrangular. Ontem, hoje